Hello! Sejam bem-vindos ao Somente Podcast. Eu sou a Mari Negrete, com meu digníssimo namorado, Rafa. E hoje nós vamos receber o Evandro. Seja muito bem-vindo, Evandro. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar sobre empreendedorismo, educação financeira e vida, né? Vocês vão ver, esse episódio vai ficar demais. Os pais de plantão aí, então, que se segurem. Porque vai ser demais, né? Isso é foda. Antes da gente começar, eu quero fazer primeiro um agradecimento especial. Sim, fala aí de meu novidades. look de hoje, novidade. Palmas para as meninas da Fora do Closet. Primeira parceria do podcast. Primeira parceria, meninas. Muito obrigada pelo look de hoje. Tá a coisa mais linda, né, meu amor? Sensacional. Muito... Parceria de muitas, né? De muitas, né? Não, Evandro? Primeira de muitas. Primeira de muitas. Bom, e aí, meu amor? Como de costume, o drink do Evandro é para fortalecer os empreendedores. É uma vitamina de banana com um toque de chantilly. Sensacional. Bebida dos campeões. Se tiver Bebida acorda dos de manhã, toma pra Já dar tô força e acabando com graça. ela. Bom demais. Excelente. Evandro Conte é CEO e fundador da EUSA, pai do Lucas e do Thiago, com experiência na área de educação, de empreendedorismo e financeira há mais de 20 anos. É muito tempo, né, Evandro? Pô, não é à toa, os cabelos brancos. Muita experiência. Muita. E de onde que surgiu a ideia de criar uma escola de empreendedorismo para crianças e adolescentes? Isso é sensacional. Primeira vez que eu vejo e Eu também. eu achei fenomenal. E ainda mais nos dias de hoje, é essencial, eu acho que assim que eu tiver um filho, eu colocaria. Com certeza. Mas antes de tudo, acho que é interessante a gente Conta um pouquinho dessa história, né? Não, mas acho que é bom a gente falar a questão do empreendedorismo, né? Sim. Que é interessante a gente desmistificar esse empreendedorismo de que todo mundo, a maioria dos pais, acham que é trabalhar com empresa, mexer com empresa. Mas é muito mais do que isso, é a cultura empreendedora. Então, a gente fala da cultura, a gente até comenta que é conhecimentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora. E que isso você leva para a vida, para a formação. E o empreendedor, a questão do abrir empresa é uma consequência do seu projeto crescer. Sim. Eu falo muito assim, você não precisa abrir uma empresa para ser um empreendedor. Vamos supor, aqui na rua, se tem aqui um problema na calçada e que tem que resolver, ou vamos falar até melhor, na rua, um esgoto aberto. Vocês vão conversar com os moradores, os vizinhos, vocês vão se mobilizar para resolver um problema. E aí, não necessariamente vocês vão fazer um abaixo-assinado, vocês vão na prefeitura reclamar, não necessariamente vocês vão ter que abrir uma empresa. Vocês fizeram uma atitude, uma ação empreendedora sem ter que abrir uma empresa. Então, quando a gente fala que o empreendedorismo é muito maior do que exclusivamente abrir uma empresa, o empreendedorismo é a atitude empreendedora. Nós temos aí até um conterrâneo nosso de BH, chama Fernando Dolabella. Há mais de 20 anos ele trabalha com empreendedorismo com crianças e adolescentes, e ele fala no livro dele, Pedagogia Empreendedora, que o empreendedorismo é um estado de ser. Você é empreendedor. Sim. E aí você pode ser empreendedor em qualquer área. O empreendedorismo é você ter atitude, é você ter resiliência, determinação, você querer, você ter um sonho, um objetivo e buscar esse sonho. E aí o empreendedor ele pode ser um músico, ele pode ser um atleta. Para ele alcançar, um atleta para alcançar as medalhas, o que ele quer, ele vai, ainda mais no Brasil que não tem muita estrutura, né? Ele vai precisar ter a atitude, conhecimento da cultura empreendedora para ele alcançar os objetivos dele. Então, primeiro a gente gosta de fazer esse corte, que o empreendedorismo é a cultura empreendedora, é a atitude empreendedora que pode levar para qualquer lugar. Você pode ser uma dona de casa com um espírito empreendedor. Isso que eu ia falar agora, que a gente já conversando aqui nos bastidores. Eu achei muito legal essa. Eu nunca tinha pensado nessa questão da dona de casa, né? Porque comandar uma casa não é fácil. Ainda mais com filho, e aí trabalho, e aí tudo. E isso é um exemplo muito legal. Então, assim, esse espírito empreendedor, você pode... E o interessante é você formar esse espírito empreendedor quanto mais cedo, melhor. E aí, pegando um corte dessa questão do espírito da cultura empreendedora, trazendo para o mundo corporativo, que é muito interessante, é o seguinte, por exemplo, vamos pegar aí a Bembev, que é a Ambev, que é uma das maiores empresas do mundo, e quem está por trás ali, Jorge Paulo Lemann, que é um grande empreendedor, uma referência mundial. E o que eles falam quando eles contratam pessoas? Eles querem pessoas com
sangue nos olhos e faca nos dentes. E com a visão de dono. O que é isso? É uma visão empreendedora. Né? A XP Investimentos, que é a maior corretora do Brasil, um dos 3 pilares deles para os colaboradores é o espírito empreendedor. Então, a cultura do empreendedorismo, cada vez mais, ela está entrando também na estrutura organizacional das empresas. Existe uma pesquisa que foi feita em 2018 pela Page Personnel, que é uma das maiores empresas de recolocação do mundo. Ela fez com mais ou menos 1.400 executivos de RH de empresas. 9 em cada 10 demissões foram feitos por conta de perfil comportamental que não estava adequado. As pessoas têm o conhecimento técnico, estudam, fazem cursos, mas na hora de entrar dentro da empresa, saber trabalhar com equipe, saber escutar, saber ouvir, planejar, suportar pressão, vai ter meta, vai ter objetivo, naquele momento ali ele não consegue deixa a desejar, trabalhar, deixa a desejar. E aí as pessoas são demitidas. Gente, 9 em cada 10 demissões foi pelo comportamento. Por isso que as empresas estão buscando esse perfil empreendedor. Sim. Então, assim, fazendo essa introdução da questão do empreendedorismo, que é o que a gente também, né, faz essa força aí para desmistificar esse empreendedorismo, né? E essa ideia, né, agora vamos lá responder a pergunta, né? Bom, contar um pouco a trajetória minha de educação. Em 2015, eu sou investidor anjo em startups. Em 2015, eu investi numa escola de tecnologia para crianças e adolescentes. Apaixonei, foi uma paixão à primeira vista e foi uma das primeiras escolas do Brasil a ensinar programação e robótica. Então meus sócios na época trouxeram a ideia de fora, um fazia Ciências Sem Fronteiras na França, trouxe essa ideia e eu gostei da ideia, eu sou apaixonado com educação, investi, só que eu não somente investi, eu entrei para dentro de cabeça. Você vestiu a camisa. Vesti a camisa, literalmente. Eu larguei, aí foi uma atitude até empreendedora. Eu larguei uma função que eu tinha de diretor de uma empresa, líder de escadas industriais do Brasil, e fui fazer essa loucura. Isso tem uns 7, 8 anos. E aí foi paixão à primeira vista. Gente, aí era tudo do início, era startup, todo mundo faz um pouco de todo mundo, e ali a gente começou a trabalhar com, além da programação robótica, o empreendedorismo tecnológico. O que é isso? A gente incentivava, a cada final de semestre, tem um projeto em que os alunos desenvolvem, de acordo com os aprendizados que eles têm, fazem projetos para apresentar. E a gente sempre instigava para eles pensarem em resolver um problema da sociedade, gerando valor para a sociedade, que é o espírito do empreendedor. Claro, é ir lá na dor do possível cliente. Do possível cliente resolver esse problema. E aí a gente começou a enxergar, por exemplo, nós tivemos um aluno que fez um boné para cego, colocou sensor de presença aqui, e à medida que ia chegando no obstáculo, ele apitava. Tem um outro que fez, tem um outro que fez uma garra mecânica com palito de picolé, óleo de cozinha e canudinho, pensando nas pessoas que têm dificuldade de mobilidade. E aí essa startup cresceu, a gente franqueou, ela tomou um porte grande. Em 2018 ela foi incorporada num grande grupo educacional aqui do Brasil. E aí a gente pensamos assim, gente, esse empreendedorismo é algo que dá brilho nos olhos. Dá pra apaixonar, né? Apaixona, eu sou suspeito para falar. Apaixona. E então a gente falou, que tal a gente pensar numa estrutura de uma empresa focada no empreendedorismo? Então aí a gente abriu a USA em 2019. Com 5 conteúdos, a gente trabalha aspectos socioemocionais, a sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, não é só com o meio ambiente, mas é como um projeto como um todo. Eu tenho que olhar o colaborador, eu tenho que olhar o prestador de serviço, o fornecedor, o governo, porque provavelmente o projeto vai pagar imposto. Então a gente tem que olhar com todo, a vizinhança do local. Então a gente tem esse olhar da sustentabilidade como um todo. A educação financeira, tá? A expressão comunicação ligada a vendas, igual a gente conversou, que vendas hoje, todo mundo vende. Todo mundo. A gente fala muito assim, olha, aqui a expressão comunicação está ligada a venda. Mas eu não sou vendedor, não vou trabalhar com venda. Todo mundo vende. A gente vende
Você, seu marido, aí uma ideia, vamos pro cinema, qual cinema e tal. O filho vende pros coleguinhas dele quando o filho quer jogar um determinado jogo e os coleguinhas querem jogar um outro, ele tem que tentar convencer com argumentos, contra-argumentos. Então vender é o tempo todo. A educação financeira também, todo mundo fala, não, eu não gosto de finanças, eu não gosto de números. Gente, não tem como. Você tem pelo menos tem um orçamento doméstico. Você vai ter o seu salário, o seu contra-cheque, se você é um freelancer, você vai ter o seu prolabore, a receita, e você tem que controlar frente aos seus gastos, às suas despesas, para saber se dá lucro, para você não usar um cheque especial com uma taxa de juros altíssima, ou usar o cartão de crédito rotativo cartão de crédito, que é uma taxa de juros rotativa. E isso, né, não vem nas escolas. Até para você saber onde que entra e onde sai do seu dinheiro, né? Você tem a intimidade com o seu dinheiro. E a gente viu muito isso na pandemia, onde a população brasileira não estava preparada, porque na verdade o mundo inteiro não estava preparado. Mas o que aconteceu? O índice de endividamento da família brasileira cresceu de 2020 para 2022, assim, 65%. 65%. Eu pesquisei hoje. Pois é, entendeu? Porque ninguém estava preparado na questão financeira. Então, assim, por exemplo, vou citar um exemplo, até pegando um gancho lá de casa, que foi muito bacana. O Lucas, meu mais velho, faz a USA, e aí ele ensinou para a TT, né, que é minha esposa, que já veio aqui no podcast. Já veio no podcast. O Lucas, recentemente, a TT não é muito de poupar. Entendeu? O Lucas, recentemente, por causa das aulas da USA, ele virou, mamãe, você tem que começar primeiro a investir. Determina um percentual do seu salário, 5 ou 10%, você investe e o restante, você vai se adequar a esse restante. Porque você tem que fazer uma reserva financeira para eventuais acidentes, problemas que vão acontecer. E é isso que a gente viu na pandemia, porque ninguém tinha reserva financeira. Isso é uma coisa, quantos anos ele tem? 10. 10 anos ensinando a mãe. Gente, isso é impressionante. Você vê como é impressionante. Que é importante, né? Muito. É importante e aprender isso desde pequeno. E as escolas estão começando a dar esses insights para os alunos. Sim, entendeu? Isso é muito importante. O que já vem feito na USA tem quanto tempo? 3 anos. 3 A gente anos. trabalha 3 anos com isso aí. A gente tem um canal do YouTube onde a gente incentiva, né, os vídeos lá são como os pais podem ensinar o empreendedorismo, a educação financeira para os filhos. E acaba que os pais aprendem também, Sim. porque a maioria dos fomenta a casa inteira. Fomenta a casa inteira. A ideia do canal é justamente essa. E não tem como a gente ensinar só para criança se o pai não participar. O pai tem que participar, ele não pode terceirizar a educação. Porque é o que a gente fala, a gente faz a aula, terminou a aula, a gente manda no grupo do WhatsApp do pai, falando o que a criança aprendeu, quais foram as habilidades, competências e atitudes empreendedoras que ele aprendeu naquele dia, e qual é o desafio que ele tem, que é o para casa, porque a gente não pode falar para casa que eles arrepiam, né? Para a próxima aula, e como que o pai pode se incentivar dentro de casa. Então a gente tenta trazer o pai para essa educação. Porque não adianta nada, ele fica 1h30 comigo, mas em casa o pai faz uma coisa totalmente diferente. E o que a gente vê é justamente esse exemplo que eu citei do Lucas, mas a gente tem relatos de mães que ela fala, olha, meu filho já está falando que eu tenho que poupar. Meu filho agora vai no supermercado comigo, ele olha o valor das coisas. Eu preciso comprar isso, que é a questão do custo e do valor. Porque às vezes tem um valor sentimental, né? E não aquele custo ali. Então as crianças às vezes começam a perceber essa diferença, como um exemplo. Isso é impressionante. E eu acho que essas crianças que aprendem dessa forma, lá na frente vão sair muito melhor no mercado de trabalho do que as crianças que não são ensinadas dessa forma. Não só no mercado de trabalho, mas numa vida financeira saudável, né? Vida financeira, vida pessoal, relacionamento, em tudo. Até emocional, né? Até emocional. Porque a gente trabalha com questões socioemocionais, né? Como ele lida no meio do grupo, como ele lida no meio da equipe. Por exemplo, vai ter momento que ele vai, por ele ter uma habilidade específica, ele começa a entender que ele
ele pode ser o líder naquele momento. Sim. Só que, a determinado momento, um outro colega daquele equipe tem uma outra habilidade, então ele vai começar, eu vou descer um pouco, deixa ele sobressair, pensando no grupo como um todo. Né? Então, isso tudo é trabalhado de uma forma lúdica, eles aprendem brincando e é apropriado às idades. E você falou assim que é de uma forma lúdica, né? São assuntos complexos que a gente consegue ensinar para uma criança. Você pode dar um exemplo de finanças? Como que vocês ensinam? Nossa, assim, nós temos vários exemplos, não só de finanças, mas uma simples brincadeira. A gente, por exemplo, álbum de figurinha. E essa é a minha pergunta lá da frente. Então deixa eu falar Vamos segurar. Vamos segurar. Eu vi isso, eu achei um máximo. Vamos segurar o álbum de figurinha, mas tem outras. Vamos lá. A gente tem, quase todas as casas têm, o banco imobiliário. Gente, aquilo ali é uma educação financeira. Ali o menino aprende, a criança aprende a planejar, aprende a questão de comprar, de adquirir o dinheiro acabando, ele pensar nas estratégias, qual que dá mais rendimento ali, o aluguel, a casinha vai construir uma casa, não vai? Gente, ele está brincando. Isso, banco imobiliário, gente, é da minha época de criança. Exatamente. Nós estamos falando aí de 40, 50 anos, entendeu? E o legal do banco imobiliário é que lá na escola ele pode jogar, né, brincando e aprendendo ao mesmo tempo. E dentro de casa o pai pode brincar com ele, porque querendo não é divertido até para os adultos. É até divertido. A gente é apaixonado com jogos aqui em casa e a gente joga até hoje. Olha, eu te falo, o War. Gente, nossa, eu amo. Gente, que adulto que não gosta e que criança não gosta lá em casa assim, a estratégia é você negociar com o outro, é o parceiro, ver o objetivo, tentar entender o objetivo do outro. Gente, é jogo, tá brincando e tá aprendendo. Sim. Né? Então, assim, tem diversas formas que o pai pode brincar, pode incentivar. Tem até com gosto, né? Até ele mesmo pode se divertir ali, né? Não ser um fardo pra ele. E ter um momento em família, né? Que é muito importante também. Você pegou num ponto sensacional. É o que eu falo. O pai, para criar, eu como pai, para criar, você tem que despender um tempo seu. Tempo de qualidade. De qualidade. Falou tudo. É de qualidade. Você tá ali naquele momento, desliga o celular e vai curtir o seu filho, vai brincar com o seu filho, vai ver aquela atividade, você vai perceber que ele está aprendendo, brincando, e as coisas não são complexas para nós adultos. Para as crianças, gente, eles dão banho na gente. Eles dão banho. A cabeça deles ainda não tem preconceitos. Então você vai ver na cabeça de uma criança. Vou citar outro exemplo do Thiago, esse é o meu filho mais novo. Gente, ano passado ele quebrou o braço 2 vezes, no mesmo lugar. Parece que a primeira vez não colou direito e tal, quebrou no mesmo lugar, foi assim, um seguido do outro. Gente, se fosse a gente adulto, teria aquele drama todo. Nossa, gente, eu falo assim, me dê um exemplo de resiliência, um banho de resiliência em mim, na mãe, e a gente fala assim, gente, ele levava numa boa, ia na escola, não, escreve aqui e tal, e ficou lá quase 120 dias de gesso, 45, mais 45, não sei, aquela confusão toda, e assim, você fala assim, gente, outro exemplo, pandemia, né, os adultos ficavam loucos, as crianças lógico que demandavam, mas o aprendizado que teve ali na pandemia, tirando a parte ruim, né? Muita gente morreu, enfim, mas assim, foi um contato que eu tive com os meus filhos, né? E que a gente viu, e falava assim, nossa, olha, nunca tinha percebido isso, o tanto que eles aprendem brincando, coisas complexas, brincando. E que assusta o adulto, né? Que assusta o adulto. Né? E assim, e aí pegando um gancho nisso, por exemplo, você tem o que era brincadeira no passado, hoje virou profissão. Drone era uma brincadeira, hoje é profissão gamer. Gente, era brincadeira do passado. Hoje, gente, nós voltamos do Rock in Rio lá, nós entramos no espaço lá, gameplay. Gente, é profissão, os caras treinam e ganham dinheiro muito. YouTuber, olha aí. Verdade, eu tô lendo um livro que chama Hábitos Atômicos. O cara fala que você tem que fazer micro hábitos todo dia para você performar no futuro, não daqui a
3, 4 meses, 5 anos. Ele falou que um micro hábito dele de arrumar a cama depois que sai, depois que ele acorda, lá na frente economizou o tempo dele em 24 horas, por exemplo. Um hábito que ele fez. E ele fala aqui que se você focar nos micro hábitos, agora você não vai ter retorno, mas no futuro, você vai se beneficiar disso. Sim, e esse micro hábito que você falou, a gente não percebe, mas ajuda muito na saúde mental também. Muito. Então é uma coisa que hoje pra ele pode não fazer diferença. Talvez daqui uns dias, quando toda noite que ele for deitar e ver a cama arrumada, ele fala, realmente é melhor assim. E lá na frente, ele vai ser uma pessoa muito... Não é mais leve que eu vou dizer, mas isso ajuda, né? Você chegar em casa e ver a cama arrumada, você deitar na cama arrumada, é bem melhor que você chegar e ver aquela bagunça toda. E pegando um gancho nesse seu micro hábito, o que está por trás disso aí é uma das características do empreendedor, que é disciplina. Sim. Entendeu? Porque para você criar um micro hábito, você precisa de disciplina. Então, por exemplo, eu vou me comprometer a fazer ginástica terça, quinta e sábado. Exatamente, no livro ele também dá esse exemplo da ginástica. Você fala assim, 3 vezes na semana. Não vai dar um retorno em 3 meses, 4 meses. Mas se ele ficou 3 vezes na semana, durante toda a semana, durante 6 anos, aí ele teve um retorno. Ele fala que ele próprio teve um retorno. E aquilo ali vira um hábito que depois, o que acontece? Quando você ainda não criou o hábito, mas você está ali, você gasta energia negociando com você mesmo. Não, vou para academia ou não vou? Nossa, aí você fica... Aquilo ali te consome energia. E quando você tem disciplina, esse hábito, ele vira uma rotina sua e você não gasta tanta energia. Comum, né? Vira uma coisa rotineira do seu dia a dia. Exatamente. E uma dica sempre é você pensar o que esse micro hábito, o que essa rotina vai me dar benefício. A academia é uma coisa que era muito difícil pra mim. Todo dia eu ficava pensando, vou, não vou, acabava indo. Até que um dia eu estava na academia e do nada comecei a ter um monte de ideia de conteúdo. Eu falei, pera, então eu consigo tirar um benefício disso aqui. A atividade física vai liberar hormônios, eu vou estar ali, então vai ser meu momento de ser criativa. Tanto que eu até brinco no Instagram. Eu vou pra academia, eu posso falar, ativando minha criatividade por aqui. Então, pensa o que você pode tirar de benefício disso, né? Sim, sensacional, é isso aí. Esse é o espírito empreendedor, né, que a gente fala. É você ter um objetivo, ter um sonho e você buscar esse sonho. Que seja academia para ter uma saúde física e mental, né? E você ir atrás desse sonho. E aí você vai ter disciplina, né? Porque agora começou, me traz uma recompensa. Tem um livro, O Poder do Hábito, é muito excelente. Isso, né? Que é o gatilho, o hábito e depois a recompensa. Né? E que aquilo ali se torna um hábito seu a partir do momento que tem um gatilho e depois tem a recompensa. Você já pensa na recompensa, não, me deu insights, né, pro Instagram e fora o bem-estar. Né? Eu volto da academia, para começar é duro, depois... Volta recarregado. E Evandro, eu até comentei aqui que uma das formas de ativar minha criatividade é com atividade física, né? Empreendedor tem que ter um lado criativo, tem que ter um lado sensível para pensar em estratégia, pensar no que for. Como que uma criança pode ativar essa criatividade? O que ele pode fazer além da atividade física? Né? Seja futebol, balé, não sei. Na verdade, a criança... ela é criativa. Muito mais que a gente. Vamos dizer assim, a educação tradicional hoje e os adultos é que matam essa criatividade da criança. Sim. O que acontece? Outra referência que a gente gosta muito lá na escola chama Murilo Gun. Murilo Gun é um educador, ele fez aquele curso da Singularity na NASA, tem 35 anos, é novinho. E, inclusive, ele chega lá nas palestras dele e fala assim, quem é formado aqui e quem é ex-aluno? Todo mundo levanta a mão e fala assim, está todo mundo errado. A gente é aluno, estudante a vida inteira, você não pode parar. E a criatividade é a mesma coisa. O que acontece muito hoje na escola tradicional? As crianças são extremamente criativas. Só que a gente, pela a formação que a gente tem, educacional, a gente tem a mania de matar essa criatividade das crianças. Exemplo, estava falando isso hoje. Por exemplo, se a criança desenha um céu de cor verde,
Para aquela criança, aquele céu é verde. Porque vem da cabeça dela aquele verde. Só que não, céu não é verde, céu é azul. Desenha a cor azul. Então você começa a matar essa criatividade desde pequeno. Eu vejo lá em casa, eu vejo muito isso, os meninos. Gente, tem hora que eles fazem uns desenhos, você fala assim... Aí você pede para ele explicar o desenho. Aí ele fala assim, não pai, isso aqui, o braço é isso aqui e tal. Aí você fala assim, não, a criatividade dele ali fluiu, girou, entendeu? Então ele já começa ali a ativar aquela criatividade, a pensar fora da caixa. Nós é que temos uma mania de não é assim. Por quê? Existe até uma história, o próprio Murilo Gun conta. Você tem um funcionário, tá, que faz uma parede, vou colocar aqui hipotético, em 1 hora. Aí você vai perguntar para o aluno, e 2 funcionários vão fazer a parede em quanto tempo? Aí o cara vai falar, lógico, meia hora, né? Aí ele fala, não, depende. Quem não te garante que os 2 não vão ficar conversando e não vai fazer a parede? Criatividade, inovação, entendeu? Porque a gente está formatado a matemática. O que é? Entendeu? Um faz a parede em 1 hora, 2, lógico, olha aí. Lógico que vai fazer em meia hora. Não necessariamente. Quem te garante? Um não vai querer trabalhar, aí o outro vai continuar fazendo, ou os 2 vão conversar. Não vai sair nada. Só que a criança, se você perguntar isso para a criança, vai surgir essas respostas. Aí você vai ficar assim, não, tá errado. Aí você começa a matar a criatividade. A criança é extremamente criativa, né? E a gente que vai podando essa criatividade aí por conta da educação tradicional que a gente tem, né? Que o professor já tem a resposta correta, né? Já tem aquela resposta correta. Mas a criança, ela vem com a criatividade dela, com a resposta que ela acha que é. E pais, tios, né? Quem tá ali ao redor daquela criança, alguma dica de como a gente não podar? Porque a gente poda involuntariamente, sem perceber. Isso é verdade. Não é tipo achando ruim com a criança, né? Porque é o normal, né? Digamos assim. Porque a gente foi educado assim. A nossa educação padrão. foi assim, a criação é assim. Pois é, tem Então, deixar eles serem crianças. Lógico, gente, tem coisa perigosa que não pode deixar fazer. Tem coisa antiética? Não pode fazer. Ou até que não é legal. Mas deixa a criatividade dela e conversa com ela, troca uma ideia. Não é que ela desenhou um céu verde, aí você conversa com ela, pergunta, esse céu verde, por que é verde? Aí ela fala, porque é verde, eu achei que é mais bonito. Bacana, não, legal, tá. E aí, eu vou desenhar um céu. Eu gostei da cor mais azul, ele vai olhar, tá bom. Entendeu? É deixar ela ser criança e conversar. E não deixar fluir a ideia, né, do jeito que ela está pensando que determinada coisa. Tem hora que, por exemplo, faz aquela brincadeira das nuvens com seu filho, com a criança. Olha lá e tal. Gente, aquilo ali... cada um tem um olhar. Cada um olha ali, não, aquilo ali é um coelhinho. Aí o outro olha, eu tô achando que é mais isso. Não, aquele ali é tal. Porque a criatividade está fluindo. Só que eu não posso matar, falar assim, não, aquilo ali é um coelhinho, por causa disso. Não, criatividade é isso. A inovação vem da criatividade. E aí entra uma coisa também, pegando a criatividade / inovação, que é até uma cultura do Brasil que é errada, né? Que é? Você não pode errar. Aqui não permite o erro. Entendeu? E 90% do seu erro vai virar aprendizado, né? Vai. E entendeu? Desse aprendizado vem um acerto. E o que acontece? Por exemplo, no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que é o berço das startups, da inovação, da tecnologia, primeiro, quem que está no centro? Todo mundo é tecnologia, é programação, robô. Não. O que está no centro lá são as pessoas. Eles acreditam e eles entendem o seguinte, vem das pessoas a ideia, a inovação, a criatividade para resolver um problema, alguma coisa da medicina que talvez ali uma inteligência artificial possa resolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lá tem uma cultura ao assumir o risco e errar. O que é assumir o risco? Vai, faz, tenta. Aí tem, você errou, corrige o erro rápido, aprende com o erro e não cometa mais esse erro. Essa é a cultura das startups.
E é a cultura para você lidar com a criança para não matar. Ela vai errar? Vai! Ela vai errar, mas deixa ela tentar, deixa ela cair, quebrar. Nossa, pai, isso não deu certo e tal. Tava falando hoje com o Lucas. Ele tava querendo, hoje ele tem um jogo, né, que eu falei com vocês. Ele queria ir pro clube jogar bola à tarde. Falei, Lucas, olha, se você jogar bola à tarde, você vai chegar na hora do jogo, que é a hora que você tem que mostrar, vai cansado e tal, não sei o que. Não, mas eu quero, cara. Aí eu falei assim, erra, vai, erra, e aí você me conta. Porque o errar também é a parte do aprendizado. Eu entendo que os pais querem proteger os filhos e isso não é errado, mas tem que tomar cuidado para também não colocar numa bolha. Porque numa dessa de não, eu sei que não, e eu tô fazendo isso porque eu sei o que é certo para você, a criança nunca vai aprender, ela vai tomar birra e vai começar a fazer essas coisas escondidos, sem aprendizado, mas só para desafiar o pai. E é instinto paterno e materno, gente. Botar o filho numa bolha, né? Tá? Isso... E é difícil. É difícil você não colocar numa bolha. É um instinto que vem muito forte. Mas tem que deixar. Tem que deixar ele ir. Tem que andar de bicicleta, cair, vai aprender. Tem que deixar perder média na escola e tal. Ele vai aprender, olha, você tem que se dedicar, né? Até o vídeo dessa semana nosso no canal do YouTube é sobre comprometimento. Que o aluno tem que ter comprometimento. Ele tem um sonho, tem um objetivo, seja comprometido. Tem até uma frase do Google que eu achei muito legal. O Google falando o seguinte: olha, você perdeu o jogo, tá? Mas você deu o seu melhor, seu máximo. Se você deu o seu melhor, o seu máximo, você não perdeu, você ganhou. Você foi um vencedor. Então assim, por quê? Essa cultura. Gente, um jogo, um vai perder, o outro vai ganhar, não tem jeito. Né? Igual a mesma coisa do erro. Um vai errar, o outro não vai acertar. Faz parte do aprendizado. Né? E pensar fora da caixa é deixar errar, é deixar a ideia fluir, é conversar com a criança, você está próximo do filho. O que você fez? Por que você fez isso aí? Não, que legal e tal. Tá? Não existe uma resposta pronta, determinada na cabeça dele. A não ser a matemática, 2 mais 2, 4, ok. E você falou uma coisa muito importante, você deu o seu melhor? Por quê? Às vezes a criança ou adolescente deu o melhor. Muitas vezes tem a preguiça? Tem, todo mundo tem isso. Mas às vezes não, às vezes o filho deu o melhor e não foi bem numa prova. E aí o pai tem que ter o cuidado de olhar e fazer o que você falou, conversar com o filho. Porque nem tudo se resume a notas. Porque o filho pode estar sabendo tudo antes da prova. Chega na hora da prova... Tem um videozinho que tá rolando no Instagram que fala assim, às vezes você tá focando sua habilidade em outras coisas. É uma menininha que ela tá com roupa de jogar futebol nos Estados Unidos. Ela não tem dificuldade para chutar a bola. Mas logo depois que ela chuta a bola, ela dá umas 3 camadas de ginástica para trás. Então, às vezes, é focar. Às vezes você não vai ser bom numa matemática, mas dá o seu máximo na matemática, mas você vai ser bom em geografia. E foca na geografia. Na arte. Na ginástica, no futebol. Exatamente. É isso. Você pegando o gancho da questão da criatividade, há um tempo atrás aí, na pandemia, meus meninos começaram a fazer desenho, eles estavam gostando de desenhar e tal. E aí eu falei, gente, por que você não vende esses desenhos pra família, avô, vó, essas coisas, entendeu? Já tirando... entendeu? Exatamente. E aí eles acharam legal, e aí começaram a fazer desenho e a criatividade fluía ali. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vê um quadro, dependendo do quadro, quem não é leigo não entende nada, fica olhando ali e tal. É a criatividade que fluiu ali, né? Sim. É aquele espírito de artista. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava na escola, era o final de semana de fazer o Enem. Na época o Enem não era em final de semana alternados, era tudo um sábado e um domingo. E o Enem era de tarde, 1h. E eu tinha um jogo, 8 horas da manhã. Meu pai falou assim, Rafa, você vai fazer o Enem, é importante pra você... Na verdade eu estava no 2º ano, não estava no 3º, eu estava no 2º ano. Então, pra você aprender... Não, pai, eu tô no 2º. Eu falei, não, pai, eu tô no 2º ano, eu vou jogar bola, depois eu vou pro Enem, dá tempo, tranquilo. Fui jogar bola. Metade do primeiro tempo do jogo, o que acontece? Eu caio e quebro a clavícula.
Você acredita? Seu pai não fez isso aí pro Enem de clavícula quebrada? Eu tive de fazer a prova assim, ó, com a clavícula quebrada. Porque meu pai falou assim, eu te avisei. Ele deixou eu errar, mas... Exatamente. Mas você ver, pelo menos você aprendeu. Talvez Aprendi. se ele não se tivesse falado não, você não vai proibido, não tinha aprendido. Mas esse instinto paterno e materno é tão forte, botando uma carapuça em mim, uma culpa. Meu menino mais novo custa acordar cedo. E aí eu que acordo. E aí, espírito paterno, né? Que acorda, tal, não sei o quê. E aí, pra amenizar a dor dele de acordar cedo, o menino tem 7 anos, o bobão aqui vai, veste o menino e tal. Tomei uma bronca da mãe e da Eni, que trabalha lá em casa, minha filha, fui proibido. Eu falei, tá certo, vocês estão certos. Tô mimando demais esse menino. Eu tô preparando ele pra uma vida. Mas é o instinto, gente, é um instinto forte. Eu tenho certeza, se tiver um jogo de futebol cedo, se ele não acorda. Acorda. Na mesma hora, né? 5 horas da manhã tá acordado. Sábado e domingo ele acorda cedo pra pegar o celular. De vídeo. Pronto, já tentei a resposta. A raiva que a gente tem, a gente fala assim, sábado e domingo é pra dormir até mais tarde, nada de acordar cedo. Acorda numa boa. Olha pra você ver. É assim mesmo. E aí a gente ia comentar a Copa, do álbum de figurinhas. A gente tá em época de Copa do Mundo e tá uma febre pra todo mundo nesse álbum de figurinhas. E eu vi um vídeo do YouTube de vocês que vocês falam como que o álbum de figurinhas pode ser um ensino. Explica pra gente um pouquinho. Nossa, é um baita de ensino. Lógico, gente, tem um custo financeiro que é alto, então não dá pra toda a família. É muito. Tá? Eles estimam até que pra completar o álbum é de R$1.000 a R$1.500. Sim. Então, depende muito da família. Então, se a família não tem condições, ok. Mas até a gente fala, então vai mexer com alguma coleção de alguma coisa simples, né? Para fazer ativar toda essa questão do álbum de figurinha. Sim. Mas o benefício que o álbum de figurinha tem, primeiro, é um objetivo que ele tem, que é completar o álbum. Só que para completar o álbum, ele tem uma jornada. O que é essa jornada? Ele ganhar ou comprar figurinha, e aí você pode incentivá-lo a comprar figurinha. Para ele comprar, você incentiva ele a arrumar o dinheiro, né? Que seja fazendo alguma coisa, fazendo um desenho para vender o desenho, para ganhar um trocado, um dinheirinho para poder comprar o álbum. Você pode ajudar, mas deixa ele também passar essa jornada para ele ir atrás do dinheiro dele. Nem que seja da própria semanada ou mesada, se ele ganhar. Para ele sentir no bolso aquilo ali, para ele ver quanto que custa um álbum de figurinha. Então aí ele começa, olha, de forma brincando, Saber o preço parte da financeira, coisa, né? uma educação financeira, um planejamento. Eu tenho uma semanada, minha semanada é de R$15, então dá para comprar 3 pacotinhos de figurinha. Então ele começa a fazer planejamento. Não, mas aí eu quero lanchar na escola. Então o lanche na escola lá é tantos reais. Então ele começa a ter uma noção da educação financeira. E aí depois, a jornada dele, ele tem a figurinha, o que ele tem que fazer? Trocar. Então ele vai ter um relacionamento com os colegas, amigos e até pessoas que ele não conhece para poder trocar as figurinhas. Aprender a se relacionar com outros. Aprender a se relacionar com outros. Sim, isso é muito entendeu? importante. Aprender a negociar. Porque a figura dourada você pode vale mais. O Neymar vale mais, entendeu? Então, assim, ele começa a entender a negociação, como é que funciona desde pequeno, de uma forma lúdica, brincando, apropriada às idades. E ele está aprendendo aquilo ali tudo para a vida. E aí depois ele vai, o bafão, ou que tem vários nomes aí, o jogo do bafo. Né? Aquele jogo do bafo ali é um jogo que é ele contra os amigos dele ganhar e perder, né? Ganhar e perder, ele aprender a ganhar e perder, estabelecer estratégia, planejamento. Então eu vejo o meu filho mais novo lá, que ele quer ganhar, o espírito competitivo é lá em cima, e ele fica fazendo estratégia de como a mão fecha, como é assim, fica treinando lá no chão de casa, coitado do vizinho lá de baixo. Não, tem que fazer mais assim com a mão fechada, pro ar fazer assim. Gente, planejamento, estratégia, tudo de forma lúdica e apropriada às E querendo idades. até um pouco de física também, né? Já que ele sabe como é que o ar vai sair da mão. E tem uma que você não falou também.
A questão das vendas vai chegar pro vô e pra avó mostrar o quão importante, Pra ele, por que ele não pode deixar de comprar naquele dia a figurinha, por que os avós têm que dar pra eles. É isso aí, sensacional, bem lembrado. Não é? Isso é muito Vendas, legal. né? Eu tava conversando esses dias com as meninas cuidando dos meus avós, justamente isso, que a gente tava conversando de álbum da Copa, que todo ano eu faço, e esse ano eu falei, eu não vou fazer, tem que dar uma segurada. E aí a gente tá conversando, que quando eu era mais nova, tinha muito mais álbum de figurinha do que hoje em dia. Era álbum de figurinha da Betty Boop, e era de umas bonequinhas lá, era de tudo que tinha. Meu avô me dava R$10 por mês. Tudo bem que R$10 naquela época era muito, mas mesmo assim, R$10 por mês pra comprar figurinha. Todo domingo eu almoçava com os meus avós, mas eu não podia pedir pro meu avô. Era R$10 pra eu comprar as figurinhas e eu tinha que me contentar com aquilo. Então é isso que você falou, e já ensinando desde cedo a poupar. E alegria quando completa o álbum. Nossa, então assim, imenso. até lá no... Vira um troféu, né? Na thumbnail é a foto do meu filho que completou o último álbum. Ele feliz da vida com o álbum lá, entendeu? Na thumbnail do vídeo. Esse último, da Copa agora? Da Copa, esse do Conseguiu vídeo. completar? Não. Esse da Copa da Passada. anterior. Passada. É. Vai completar desse também, não é? Vai. Com certeza. O mais Você novo comprou vai 2 dar álbuns. dois. Não dá pra um, não. A brigalhada. Não, minha irmã, ela tem uma filha de 1 ano e meio. E aí, ela também usa a estratégia dela. Por quê? Os meus pais são avós corujas, muito. Dá tudo que minha filhada quer. Aí minha irmã manda no grupo da família. Pai, mãe, a Julia tá perguntando se a vovó e o vovô vão trazer figurinha pra ela hoje. Então, cada um usa a sua estratégia. Ela usou a Júlia como estratégia. Mas não deixa de ser, são estratégias. De forma lúdica, brincando. E pra tudo, e que você vai usando na sua vida sem você saber que você tá usando. Por isso que eu falo, que a gente fala assim, qualquer brincadeira que a criança for fazer, qualquer, ele está aprendendo. Ele está aprendendo, aí, é lógico, aí você fala coisas complexas, planejamento. Quando a gente fala planejamento, nossa, que é isso? Não, vai brincar com ele lá de banco imobiliário, vai brincar de War, ele não vai fazer um planejamento na cabeça dele. Ou, por exemplo, vai fazer o aniversário do filho. Aí o filho vai querer, quantos que a gente vai convidar? Quantas pessoas? O que vai ter no aniversário? Gente, planejamento. Exato. Uma tarefa simples, entendeu? Sem colocar nada assim, não, ele tá trabalhando com empresa, o pais falam assim, isso é trabalho infantil, não tem nada. É tudo uma brincadeira. Ou então até o filho planejar o passeio que vai fazer com os amigos no final de semana. O que eles vão no shopping, aí eles vão comer no McDonald's e vão no cinema. Existe até um questionamento sobre mesada ou semanada. Mas eu gosto assim da questão educacional da semanada. É dele entender que ele vai receber aquele valor e que aquele valor tem que dar para uma semana, e aí você pode aproveitar, olha, tá, então aqui você vai ensinar o mercado financeiro de investimento. Então, por exemplo, o meu filho de 10, desde os 8 que ele está aplicando no CDB. Entendeu? Sim. Ele coloca lá no CDB, aí como a conta eu sou responsável, toda a movimentação eu recebo a informação. Aí ele fala, por que você resgatou isso? Aí ele fala, pai, é porque eu tive que comprar uma coisa na cantina aqui, então eu fiz o resgate. Então ele começa a entender o que é a questão de aplicar o dinheiro, você guardar o dinheiro para comprar algo no futuro. Né? É a questão da ansiedade, porque a educação financeira passa muito pelo psicológico. Então eu vou guardar o dinheiro hoje, vou juntar ao longo do tempo para eu comprar uma coisa que eu quero no futuro sem ter que pagar juros. Pelo contrário, eu vou ganhar juros e poder barganhar lá na frente comprando à vista. O Evandro, e foco hoje é uma coisa que é muito difícil para todo mundo, até para os adultos, né? E para as crianças também. Hoje em dia tem videogame, tem celular, tem rede social, tem tudo ao mesmo tempo. Se para nós adultos já é difícil, para uma criança, como trabalhar o foco? Tem alguns comportamentos, né, que a gente chama do empreendedorismo, que são super interessantes. A gente até estava conversando aqui. A questão da disciplina é um deles, né? Comprometimento é o outro. O que a gente está falando? Aí entra, por exemplo, planejamento. O que a criança quer ser? Ela quer ser jogadora de futebol, ela quer entrar no time da escola, ganhar medalha e ter sucesso. Ok. E para isso, o que o pai vai ter que fazer assim, junto com a criança, sempre junto com a criança, né, o adolescente, o que ele vai precisar
para ele alcançar a medalha que ele quer no campeonato da escola. Então ele vai ter que entrar por exemplo, numa escolinha de algum curso ou na própria escola. Você vai ter que fazer alguns combinados com ele. Quais são os combinados? Olha, você vai ter que treinar, e para treinar você vai ter um tempo seu que vai ser dedicado ao treino e você vai deixar de brincar. Só que você tem que reservar um tempo para ele brincar, porque a criança tem que brincar, Sim. porque ela aprende brincando também. Então, outro combinado, a hora que é para fazer o treino é com qualidade, então foca naquilo ali. Vão ter várias outras coisas que vão te tirar do foco, mas se o seu objetivo é ganhar aquela medalha lá no campeonato, então você tem que focar nesse campeonato e você tem que treinar sempre duro, né? E aí, essa é uma conversa que tem que ter com a criança, entender que vão ter várias questões no meio do caminho que vão desviar ela do foco, mas que se ela quer alcançar aquele objetivo final, ela tem que passar pela essa jornada, e que não é fácil. Isso aqui tem que ser algo que ela almeja muito, essa medalha, né? Então é a mesma coisa que acontece com a gente, é a cenourinha, né? Ali na nossa frente, que a gente quer muito. E aí a gente vai ter disciplina, você vai ter comprometimento. Então, o que é disciplina? Meus colegas estão chamando para brincar hoje. Putz, eu tenho treino. O que você quer da sua vida? Você quer ganhar medalha ou você quer brincar com os coleguinhas? Você vai ter que abdicar de alguma coisa. Isso tudo na vida. Sim. Tanto da criança também, né? Então não tem jeito. Você tem que fazer esses combinados, fazer o planejamento, né? Fazer checklist para saber se esse planejamento está sendo cumprido e para chegar naquele final lá da medalha, né? O que é esses checklists? Teve Marcos, né? São Marcos. Pode ser Marcos. Ele conseguiu ser titular no time, né? Ele está treinando com afinco, está matando o treino, né? Então, para saber se ele vai chegar. Tem uma frase do Bernardinho, técnico de vôlei, que eu adoro muito. A cada dia que você deixa de treinar ou de se dedicar ao seu sonho, é um dia a menos que você alcança o seu objetivo, que você alcança o seu objetivo. E para criança é a mesma coisa, para adulto também. Por isso que quando a gente fala de ensinar empreendedorismo para criança, o adulto aprende também, o pai aprende, porque não tem como se contornar, né? E a questão do foco é justamente isso, é você explicar. Se você quer muito aquilo ali, você vai ter que abdicar de algumas coisas, você vai ter que ter disciplina, porque é um celular que vai te tirar do treino, os coleguinhas que vão falar assim, não, vamos brincar hoje e tal. Hoje foi o exemplo com o meu filho mais velho. Ficou em casa, concentrando, se resguardando para o jogo que ele tem hoje. E eu ainda virei de novo, reforcei a frase do Guga. Dê o seu máximo, não importa se você vai ganhar ou perder. Dê o seu máximo que você vai sair ganhando. Com certeza. E eu particularmente tenho uma dificuldade de focar muito grande. Muito grande, muito grande. Quando eu foco, aí quando estou concentrado, eu demoro a concentrar, mas quando eu concentro eu faço certo. Mas eu demoro pra pegar no tranco, sabe? Porque dispersa com o celular. Eu fico dispersado. Não sei se é déficit de atenção, deve ser alguma coisa assim. Mas eu estou procurando métodos para poder me livrar disso. E, inclusive, eu estou buscando até aprender sobre novos métodos para poder focar mais rápido. Por exemplo, o método Pomodoro, que é o que eu estou pretendendo utilizar agora. Você ficar um tempo sem distração nenhuma, em silêncio, você focar no que você quer fazer durante um tempo e ter um tempo menor de descanso. Por exemplo, 25 minutos do seu tempo focado em 5 minutos de descanso. E fazendo assim rotineiramente para você tanto ter o seu foco quanto ter o seu descanso. E é importante você respeitar esses 5 minutos de descanso e não render os 25, porque senão depois para você voltar para os 25 é difícil. Senão, a ideia desse método é não chegar à sua exaustão de foco, né? Exatamente. Para a criança e adolescente, uma outra técnica que você pode usar é a gamificação, né? A gente usa muito isso lá em casa. A gamificação, o que é? Por exemplo, lá em casa a gente usa muito quando eles fazem coisas erradas,
E aí eles vão ganhando pontinhos e quando junta 3 pontinhos eles ficam sem o celular o dia inteiro. Então é uma forma da gente, é uma gamificação, é um jogo, Exato, né? E agora virou para pai e mãe também. Eles vão lá e marcam. Então quando a gente fala palavrão, não pode, então eles vão lá e marcam. O menorzinho, então, o Thiago, vai lá toda hora marcar. Ele não é fácil, não. E então assim, a gamificação, né? E a gamificação hoje está em tudo. Né, e ajuda muito na educação também. O jogo é gamificado. Né? Qualquer joguinho que você for fazer, por exemplo, não sei se era da época de vocês, o Ludo. Sim, Nossa, Pois é, o Ludo você tem uma gamificação, que é a evolução que você vai tendo ali, ó, até chegar naquele ponto. É uma gamificação básica? Mas não deixa de ser. Mas aí você vai ganhando pontinhos e, igual a questões de jogos, estrelinhas ou stickers, né? Que aquilo ali vai incentivando a criança. Não, eu ganhei hoje o sticker tal. Não, eu tô conseguindo chegar, tô conseguindo obter. E aí aquilo ali você consegue de uma forma... Pequenas recompensas, né? Pequenas recompensas. Brincando, ele alcançar aquele objetivo e ele tendo foco. A gente tava falando de várias coisas e eu lembrei agora um jeito de ensinar finanças pros seus filhos de uma série que a gente tava vendo. Funciona da seguinte forma. Eu não lembro qual série que é, né? Da Nick lá. Ah, sim. O leilão dos afazeres, das tarefas domésticas. Sim. Só que ao invés de ser quem dá mais ganha, quem dá menos ganha aquela tarefa. Então a mãe coloca lá, tirar o lixo, limpar a cozinha, Fazeres de casa, né? fazer de casa que criança, adolescente, qualquer um tem que ajudar, né? Ela dá um preço máximo, por exemplo. Tipo, começa com R$10. R$10. Aí Cada tarefa. Aí o filho fala, não, eu dou 9. Aí outro filho fala, não, eu dou 8. E vai indo. E aí, uma das filhas, ela sempre chegava a $1. E aí acabou que ela ficou com todas as tarefas da casa. Só que como ela ficava com todas as tarefas da casa... Ela ficou com todo o dinheiro Ela também. ficou com todo o dinheiro, porque aí os outros filhos não teriam como... Não teriam uma mesada, essa seria a mesada. Aí os outros filhos falaram, os irmãos falaram com ela, não, mas não é justo, você pegou tudo a $1. Ela falou, não, você pode fazer o seguinte... Te vendo por 3. Eu te vendo por 3... Era por 3... tipo, uma tarefa que eu consegui ficar a $7, eu te vendo a $3. Então você faz o serviço, mas eu também lucro com isso, porque eu fui mais esperta na hora de dar o lance. Então, é outra forma e bem legal também, né? Nossa, sensacional. Isso aí me fez lembrar, tem até um vídeo nosso da gente brincando da economia doméstica. É justamente isso, chama todo mundo da casa, e aí a brincadeira é o seguinte, um é fiscal do outro. Então, se a pessoa saiu da sala e esqueceu a luz acesa, opa, você perdeu um ponto aqui, porque você esqueceu a luz acesa. Aí, ele, para pagar esse ponto, ele tem que fazer alguma coisa em benefício. Então, ele tem que reduzir o número de banho dele. E aí, gamificação, ganha aquele que tem menos pontos. Entendeu? Então, é uma forma de gamificar, de eles aprenderem e economizar e ter foco. Entendeu? Muito bom. Então, é muito bacana. Você pegou um gancho aqui, eu já tô dando até um spoiler para um vídeo que vai sair pela frente aí, sobre o bolão da Copa. É uma forma que as crianças podem aprender planejamento, educação financeira, negociação, administração ali do bolão, entendeu? Tudo brincando. Gente. E pra quem gosta do futebol, o olhar tático, mas pra você ter esse olhar tático, você tem que estar concentrado ali no jogo, trabalha também o foco. Com certeza. E se deixar, a gente vai achando... Acha formas e formas, né? Formas e formas. Evandro, então agora a gente vai pro bate-bola. Bate-bola funciona como, amor? A gente fala uma coisa, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito. É uma gamificação. Se você quiser justificar a sua resposta, beleza. Se não quiser, não tem problema. Ok. Você vai lá, pode começar. Bom, um livro que te inspira. Não, ou que goste. Ou que goste. Pra indicar pro pessoal. Nossa, gente, tem vários. Difícil, hein? Eu vou citar um que eu acho que é muito bacana, de um cara que eu admiro muito, de empreendedorismo, gente. A minha vida é empreendedorismo. A gente adora. A TT fica rindo da minha cara, porque não, é hora de hobby, não, eu tô lendo aqui livro a biografia, então adoro. Mas chama Ponto de Inflexão, você já leu? Não. Do Flávio Augusto. Dono do Orlando City. E a história de vida dele de empreendedorismo
E o bacana é que ele é um cara que ele veio do simples e conquistou, mas ele continua simples, o jeito dele. O jeito dele. E ele gosta de transmitir o conhecimento gratuito. Então ele tem o programa dele, um programa que eu falo assim, não só como tem podcast, tem um monte de coisa, chama geração de valor, é tudo gratuito, entendeu? E eu acho que ele dá uma lição de vida ali, de instrução de vida pra gente também. Esse ponto de inflexão, eu li o packzinho, o bacana do ponto de inflexão, que acaba sendo um resumo desses três, entendeu? Um pouco resumo, e o bacana é o ponto de inflexão. Faz você pensar na sua vida, aquele momento que vai mudar a sua vida. É justamente aquele momento que você fala assim, e agora? Eu vou pra cá ou vou pra lá? Que toda hora aparece na nossa vida, nos mínimos detalhes e nos grandes. E ele fala sobre isso. Que são vários pontos de inflexão que ele teve na vida, que ele falou assim, putz, agora vou pra cá ou vou pra lá? Muito legal isso. E uma frase? Você já falou várias aqui no podcast, eu adorei. Oxe, uma frase, são tantas também, né? Mas vamos lá, eu gosto muito do Bernardinho, entendeu? Vamos falar a frase dele de novo, cara, a frase dele é sensacional. Tem várias, cara. Nossa, Você já leu o livro dele? Já li. O livro dele é bom demais. Li livro, já fui em palestra, já fui em evento com ele é sensacional. Nossa, ele tem uma cabeça... E a humildade dele a aprender os erros que ele tem, que ele já fez, e ele conta os erros que ele já cometeu. Deixa eu pensar aqui. Eu vou repetir a frase que eu já falei, que eu gosto muito, né? Porque eu gosto muito da questão do sonho, do objetivo, e você tem que dar duro, né? Cada dia que você deixa de treinar ou se dedicar ao seu sonho, é um dia a menos para você conquistar o seu sonho. Exatamente. E um conteúdo que você ensina na EOSA? E pra você, assim, se tiver que escolher um, vai ser ele. Como assim um conteúdo? Explica. Ou finanças, uma matéria, ou socioemocional. Entendi. Socioemocional, não tenha dúvida, gente. O nome nosso, EOSA, é justamente o eu, para a gente trabalhar com o protagonismo do aluno, para ele ser dono da própria vida, para ele ir em busca dos seus sonhos, do seu projeto de vida, né? Então, o EOSA é para você ter o seu sonho, que esse sonho seja grande, igual uma empresa SA, Sociedade Anônima. Então, só que para ele alcançar esse sonho, a primeira coisa que ele precisa ter, e que não é muito focado aqui no Brasil, na educação, é a questão socioemocional. É o querer, é o ter vontade, é ter a proatividade, é ter, nós falamos, disciplina, é ter foco, é ter persistência. Então, se ele não tiver isso, ele vai desistir no meio do caminho. Se ele não tiver um sonho, um objetivo, que ele queira muito aquilo ali, e que ele tem que ter todas essas habilidades socioemocionais para ele conseguir aquilo ali, ele desiste no meio do caminho. Com certeza. O Flávio Augusto fala uma coisa bacaníssima, que é muito legal o que ele fala. Perguntaram para ele assim, mas você prega o empreendedorismo para todo mundo ser empreendedor? Se todo mundo for empreendedor, não vai ter empregado. Lógico que vai ter. Aí ele vira e fala assim, é porque ninguém consegue, tem a vontade e de ser realmente um empreendedor. A maioria, e ele fala assim, olha, 90% desistem no meio do caminho. Ninguém consegue, porque a vida de um empreendedor, em qualquer lugar que seja um músico, seja um atleta, é muito difícil. Por isso que poucos que se destacam. Exatamente. Entendeu? São poucos os que persistem, vão passar pelos N obstáculos. A constância. E por isso que quando você pega a vida, a história da vida da Marta, da seleção brasileira de vôlei, saiu do nada, o que ela virou? Uma vida de luta, de sacrifício, né, de muita dedicação. Você pega assim os bambambam, você pega o Lionel Messi, que saiu lá da Argentina cedo, cheio de problemas, com autismo, problema no joelho, não sei o quê. A coluna, né, que ele não crescia. Não crescia, e aí todo mundo, aquela história, né? Você só vê as pingas que tomam, os tombos ninguém vê não. Mas isso é bem legal mesmo. E Evandro, qual dica que você dá para os pais de primeira viagem em relação ao ensino do empreendedorismo?
separe um tempo de qualidade com seu filho. Você vai aprender muito com ele e você vai poder ensinar muito com ele. É muito bacana, tem um vídeo nosso falando assim, a verdadeira aula de empreendedorismo para o seu filho. A gente fala justamente para o pai despender um horário com qualidade, reforçando o que você falou, com seu filho. E ali eu dei exemplos meus com os meus meninos, entendeu? Tirando foto, da gente brincando, atividade, e que eles estavam aprendendo. E o tanto que eu aprendi com eles, eu ficava assim, sério? Aí uma hora um tomava a liderança da brincadeira, o outro tomava a liderança naquela hora. Eu falei assim, gente, e se você despender, não é muito tempo. Se você pegar meia hora por dia, você vai ver o tanto que vai aprender com o seu filho para a vida, para o empreendedorismo e aquela relação de pai com filho. Sim, fora a relação da família, né? Que vale que muito, muda muito. muito. Evandro, que bate-papo. Quanto aprendizado, foi incrível, muitíssimo obrigada. Nossa, eu que agradeço, gente. Com certeza. Foi sensacional, O valor agregado aqui foi muito grande. Foi sensacional. Foi. Faça o seu merchan, a escola, o que você quiser, divulga seus canais, YouTube, Instagram. Instagram, @EuSAEscola, Facebook também, o canal do YouTube EuSA Escola de Empreendedorismo. Se entrar na nossa página da internet, tem tudo também, eusaescola.com.br. Faço convite para fazer uma aula experimental, agenda uma aula experimental. Hoje as aulas são online para o Brasil inteiro e a gente tem o nosso programa também de formação de escola parceira. Então a gente treina, forma os professores das escolas para eles darem o empreendedorismo presencialmente nas escolas. Legal. Né? E hoje esse treinamento todo ele é de forma online, através de book, pensando na sustentabilidade. Então a gente consegue abraçar o Brasil aí com essas aulas online. As aulas online são divertidíssimas, porque tem gente do Brasil inteiro, então tem sotaque diferente, costumes diferentes, a gente estava falando isso hoje também. Então vem um do Nordeste, vem um do Norte, vem um do Sul, bate, e o outro lá da Bahia falando cantado. Então assim, é uma miscigenação de culturas, de aprendizado e empreendedorismo para a vida. E essa aula experimental gratuita é justamente, geralmente os pais acompanham, ou ativamente ou então do lado, justamente para eles entenderem o que é o empreendedorismo, o tão bem que faz para a vida, né? E não somente a gente, né, enxerga isso, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, já enxergou isso. 2018 ele incluiu 6 competências socioemocionais, 2020 a educação financeira, esse ano está entrando o novo ensino médio, onde um dos eixos itinerários formativos é o empreendedorismo. Então eu faço convite para todo mundo entrar em contato com a gente lá pelo WhatsApp, o meio que achar melhor, para agendar aula experimental para o filho e o pai conhecerem a nossa proposta. Muito bacana. Sensacional. Gente, se vocês quiserem ver mais looks como o de hoje, vocês podem acompanhar o Instagram @fora do Closet Friends. Meu amor, onde as pessoas te encontram? @Rafa.7, Rafa com PH. Vocês me encontram no @Mário Negrais e no podcast @somente podcast. Evandro, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi demais. Muito demais. obrigada. Muito legal, viu? Nossa, parabéns você. muito obrigada. Show de bola. E que estoura a boca do balão aí o Somente Amém. Podcast. Nós estamos aqui toda quarta, 6 horas da manhã no Spotify, todas as plataformas de áudio, e toda quarta, meio-dia no YouTube. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.